A nossa ideia inicialmente é trazer os dependentes do artigo 16 da Lei 8.213, toda a evolução que esses dependentes, ao passar dos anos, ocorreram. Inicialmente, vocês podem ver os dependentes do artigo 213, a esposa, a companheira, o companheiro, os menores de 21 anos de idade e os inválidos. A legislação foi alterando, entrou os filhos não emancipados, com o Estatuto das Pessoas com Deficiente. O Brasil foi signatário da Convenção de Nova York. Entra também agora os deficientes, aqueles que têm deficiência intelectual, mental, os que tornem absolutamente ou relativamente capazes a se declarar judicialmente. Há uma alteração nesse entendimento e os declarados judicialmente são retirados do texto, porque a curatela nas pessoas com deficiência acabam sendo apenas uma exceção e não uma regra. Então não há mais a necessidade de nós ajuizarmos uma ação requerendo uma curatela para os absolutamente, para os incapazes, justamente porque a legislação dos incapazes assim permite o que seja. No segundo ponto, nós temos os pais também como possibilidade de receber uma pensão por morte ou um auxílio reclusão. Os irmãos menores de 21 anos tinham um entendimento inicial, justamente oriundo do regime próprio, de que poderia haver uma extensão da pensão por morte ou do auxílio reclusão para pessoas acima de 21 anos, menores de 24, desde que comprovassem que estivessem na faculdade ou estudando. O entendimento dos TRFs e inclusive do próprio STJ foi no sentido que não, que deveria ficar limitado tão somente à pensão tanto dos filhos quanto dos irmãos menores de 21 anos de idade. Um ponto muito importante é que a existência de um dependente numa primeira classe não permite com que a pensão seja extensiva à segunda classe. Por exemplo, se nós temos a esposa recebendo já uma pensão, os pais do falecido não podem receber essa pensão, no mesmo sentido do que tiver a mãe, a esposa ou um filho recebendo, o irmão também não pode receber, porque no recebimento de uma primeira classe de pensão, ela exclui os pais como recebimento dessa segunda classe, porque eles estão no inciso 2º do artigo 16 da Lei 8.203. Aqui, pessoal, houve um retrocesso muito grande em 1997, quando o menor sob guarda, que ele vinha já no texto da legislação em 1991, no texto original, o menor sob guarda equivaleria a como se fosse um filho do casal. Em 1997, há uma alteração legislativa e é retirado o menor sob guarda do parágrafo 2º, entrando um novo texto. Então, durante um determinado período, todos os menores sob guardas, o INSS indeferia todos os benefícios dessas crianças e elas ficavam totalmente desamparadas. Depois a gente traz, na sequência, a legislação, os advogados começaram a se movimentar e a gente consegue, via STJ, alterar essa situação. Mas durante muito tempo, os menores sob guardas ficaram desamparados. A questão do companheiro, companheira, é remetida os seus conceitos à Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º, que vocês bem conhecem. E aqui uma das nossas preocupações, o parágrafo 4º, ele deixa muito claro que a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1º, ou seja, a esposa, o companheiro, a companheira, os filhos menores de 21 anos ou o inválido, a comprovação da dependência econômica ela é presumida. Não se discute mais se a esposa, no óbito do seu marido, ganhava mais do que ele ou não. Se ela ganhava mais do que ele, independentemente, no momento do encaminhamento de uma pensão por morte, o valor simplesmente ele era transferido. Aí vem a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformizações, e afeta o tema 226. A dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso 1º do artigo 16, em atenção à presunção disposta no parágrafo 4º, que eu acabei de ler para vocês, do mesmo dispositivo legal, é absoluto ou relativo? A TNU não tem o que fazer, pessoal. Eu tenho uma frase que eu venho dizendo em sala de aula há muito tempo, que se Deus criou o rito ordinário, o diabo que inveja
criou o Juizado Especial Federal. A TNU não tem dois tipos de decisões da TNU. Uma igual o INSS e uma pior que o INSS. A TNU parece que não tem o que fazer e fica criando o pelo e o ovo. Nós vamos ter que discutir essa matéria. Eu sou diretor da Comissão de Atuação Judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Esse tema está afetado e eu sou responsável para fazer tanto a sustentação oral quanto os memoriais. Vou ter que trabalhar esse tema que, no meu modo de ver, é ridículo nós discutirmos isso, tendo em vista que o artigo está muito claro. Os dependentes previdenciários são apenas aqueles expostos no artigo 16 que eu trouxe para vocês. Se assim fosse, algumas decisões nós não teríamos conseguido avançar, justamente porque os dependentes são muito... é fechado a classe de dependentes. Mas a advocacia se mexeu, a advocacia conseguiu se movimentar e nós conseguimos, então, através do tema 732, de voto do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, estender a pensão para o menor sob guarda, a paternidade socioafetiva, que já foi trabalhado aqui no dia de ontem, de relatoria do ministro Luiz Fux, também é extensiva ao direito previdenciário, e é muito importante a paternidade ou maternidade socioafetiva, porque aqui nós não estamos falando única e exclusivamente da possibilidade do óbito do pai ou mãe socioafetiva darem o direito a essa pensão a essa criança, mas ao contrário também. Se nós pensarmos num adulto de 18 anos de idade que vem a óbito, os pais e as mães e a mãe socioafetiva também terão direito ao recebimento de uma pensão. Então, acaba tendo uma extensão muito maior daquela que nós imaginamos. E a lei assim não fala. A dependência do avô para o neto, pessoal, esse aqui é um dos votos mais lindos que eu já vi do STJ, também do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, onde é concedida a pensão para o neto tendo visto o óbito do avô com os pais vivos. Então, contraria toda a lógica do artigo 16, e esse mês agora de outubro, participando de um congresso de direito previdenciário, eu ouvi a fala do ministro Napoleão, e lá pelas tantas ele disse o seguinte: o que é justo é o que não está na lei. A lei é apenas um norte, nós não podemos nos deter só única e exclusivamente no que está nela. O que nós faríamos com essa criança, ou com essa mãe, com esse pai, desamparados, sem recebimento, tendo em vista a dependência econômica, né? O artigo 16 silencia, nós temos que ir mais longe, por exemplo, o menor sob guarda foi utilizado o Estatuto da Criança e do Adolescente para que ele fosse concedido essa pensão para o menor. Alguns pontos, algumas alterações também importantes: a pessoa por morte será devida ao conjunto de dependente segurado que falecer, a contar da seguinte data. Olha como a legislação ela retroage. Inicialmente, o menor teria direito a receber desde o óbito. Os demais, se encaminhar até 30 dias desde o óbito, altera a legislação, aumenta-se para 90 dias, e agora, a partir de 18 de janeiro, retroagimos. Do óbito, quando requerido, em até 180 dias do óbito para os filhos menores de 16 anos. Ou seja, se a mãe, por qualquer motivo, encaminhar esse benefício 1 ano após o óbito, ela vai ter direito ao recebimento da data do encaminhamento do benefício, e não mais desde o óbito, porque o encaminhamento desse benefício foi feito após 180 dias. Ou seja, o artigo 198 do Código Civil, que diz que não corre prescrição para aqueles do artigo 3º do Código Civil, que são os absolutamente incapazes, nós estamos simplesmente rasgando o que diz o Código Civil. Porque o legislador vem agora, a partir de 18 de janeiro, e diz que não pode mais. Se não for feito encaminhamento, em até 180 dias, o menor não tem direito a retroagir. Vocês imaginem aquele caso de um pai que simplesmente registra a criança, some de casa, a mãe, 4 anos depois do óbito, fica sabendo que o cara faleceu. Ela vai fazer o encaminhamento do benefício do seu filho, e ela vai ter direito único e exclusivamente a partir da data que ela fez o pedido, mesmo que ela tenha tido ciência do óbito naquele momento. Isso é algo que, obviamente, a advocacia vai trabalhar, e nós vamos ter que levar isso para o STF. Está clara a inconstitucionalidade desse artigo.
Mais adiante, o valor da pensão por morte hoje é 100%. 100% do que a pessoa recebia se transmite para os menores. Tá? Caso a pessoa não esteja recebendo uma pensão, é feito um cálculo de uma aposentadoria, como se fosse uma aposentadoria por invalidez, e é transmitido todo esse valor da aposentadoria para a criança. Então, se a média deu 2.000, a família recebe 2.000. Daí vem o senhor... Opa, deixa eu só passar... Aí vem um senhor na presidência que resolve entrar com a PEC 06. Que a PEC, nós brincamos, né? Inicialmente a PEC 06 tinha 66 folhas, né? Na primeira audiência pública que eu fiz, eu botei a PEC 6 e daí subiu aqueles 66, né? É a PEC 666, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência, a PEC do demônio, né? Principalmente porque ela altera pontos cruciais. Hoje, por exemplo, uma pessoa que falece com 15 anos de contribuição, ela não vai, a média dela, dando R$2.000, o valor do cálculo da aposentadoria ficaria em 1.200. Então aqui nós estamos perdendo claramente, né, um valor substancial. Ao invés de 2.000, a partir de entrada em vigência da PEC passará a ser R$1.200. Ainda, o valor do cálculo das pensões passa a ser 50% mais 10% por dependente. Então uma família, esposa com filho é 70%. 70% de 1.200, ela vai receber um salário mínimo ao invés dos R$2.000 que seria na legislação atual. Acumulação de pensão e aposentadoria, hoje livremente, se a pessoa recebe, o segurado recebe uma pensão, ele tem direito a receber a aposentadoria sem desconto nenhum. A partir da PEC não, o valor menor vai ser descontado e aí, dependendo do que a pessoa recebe, da soma, vai receber 60%, 40%, 20%, até 10%, transformando uma pensão numa Bolsa Família melhorada. Um ponto muito importante, que aqui acaba sendo o motivo de discussão, e isso, por enquanto, a jurisprudência ainda está muito fechada. Quando o cônjuge, no momento do óbito do seu companheiro ou companheira, há necessidade de a pessoa ter 18 meses de contribuição. E uma convivência, ou de união estável, ou de casamento de 24 meses. Ou se nós tivermos, portanto, 1 ano, 11 meses e 28 dias, não terá direito à pensão por morte. Na realidade, existe uma tabela. Essa tabela é a idade do cônjuge sobrevivente e fica restrito ao número de anos. Então, uma adulta de 20 anos de idade, ela vai ter direito a receber apenas 3 anos de pensão. Somente a partir dos 44 anos a pensão se torna vitalícia. Então, no caso de uma convivência de 1 ano, 11 meses e 28 dias, a lei fala que a pensionista terá direito a apenas 4 meses de contribuição e não entra nesta tabela de 3, 6, 10, 15, 20 ou vitalício. Os 4 meses acaba sendo um auxílio funeral. E como é feita essa prova, né, da União Estável? Como é feita essa prova? A súmula 63 da TNU e as decisões do STJ diziam que a comprovação da União Estável para efeito de concessão da pensão por morte prescinde de início de prova material. Então nós não precisávamos de nenhum documento. Nada. Niente, como se diz na Serra Gaúcha. A partir de agora, muda a legislação e diz o seguinte: sem início de prova material, não tem comprovação de união estável. Não é raro chegar cliente lá no escritório sem nenhum documento, absolutamente nada de documento em nome da esposa ou da companheira. Nada. Se eu não conseguir um documento que seja nos últimos 2 anos, então se nós tivermos uma relação de 30 anos de união estável, eu preciso fazer prova no mínimo nos últimos 2 anos. Eu preciso de um documento só. Se eu não tiver esse documento, eu não faço prova da união estável. Eu não fazendo prova da união estável, a pensionista não tem direito à pensão. Alguns conceitos que estão em evolução. O namoro qualificado, por exemplo, tem apenas 86 citações no TF4 e 36 no STJ. Os conceitos do direito de família, das famílias, ainda é muito escasso no direito previdenciário. O previdenciarista trabalha muito pouco. Esse é um trabalho que nós estamos tentando fazer, de levar esses conceitos para os nossos processos. Tanto que o número de citações nesse processo são ainda muito pequenos.
concubinato impuro, 56 no PF4, 113 no STJ. Olha agora, poliafetividade e poliamor. Nenhum processo do DF4, isso que o DF4 é um processo, é um tribunal de vanguarda. Um processo apenas na STJ com discussão previdenciária a esse respeito, julgado improcedente. Reprodução assistida, nada no TRF4, absolutamente nada no STJ em discussão sobre essa matéria, é algo latente, pessoal. Logo, logo nós vamos verificar crianças aí nascendo após o óbito dos seus pais, 2, 3 anos após o óbito do seu pai, e aí, vai ter direito à pensão por morte ou não? Isso é uma discussão que nós teremos logo mais adiante nos tribunais. Um processo de discussão que foi trazido ontem, a questão do tema 529, comentava com o Dr. Rodrigo antes de entrar na nossa conversa. Eu fui responsável por esse tema, eu fiz os memoriais desse tema pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, trabalhei muito, conheço esse processo. Nos memoriais tem 38 citações de doutrina, dessas 38 eu acredito que 30 de pessoas que vieram a esse evento, que palestraram nesse evento, que não palestraram nesse evento, ou seja, o direito das famílias foi utilizado nos nossos memoriais e fico feliz quando eu, acompanhando esse processo, eu via a abertura do voto do ministro Fachin, bem como do ministro Barroso, exatamente na mesma linha dos memoriais que nós trabalhamos, que me enche de orgulho, né? Porque justamente esse é o que está correto, né? Essa divisão da pensão entre essas duas relações aqui concomitantes. E é bacana porque está 5-3, né? Nós temos ainda 3 votos, Celso de Mello, Dias Toffoli e o Luiz Fux, que ainda não votaram. Continuamos trabalhando, estamos fazendo ainda um trabalho bastante forte no STF para tentar garantir apenas um voto. Como está 5-3, nós garantimos um voto, nós vamos conseguir então o deferimento deste processo. O tema 526 também está comigo, possibilidade do concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Esse processo, o ministro Luiz Fux sentou em cima e não tem jeito de botar em votação. Eu acredito agora, saindo do 529, nós vamos conseguir debater esse tema no STF. Também sou responsável pelos memoriais e pela sustentação oral no STF. Por fim, o tema 223, o tema que me preocupa, se o dependente é absolutamente incapaz, pertencente ou não ao mesmo grupo familiar, de outro dependente previamente habilitado, faz uso do benefício desde o óbito. Aqui nós temos 2 famílias, portanto, né? Uma família que já vem recebendo benefício e uma segunda família, por exemplo, uma criança que tem que fazer uma investigação de paternidade e esse processo fica 4, 5 anos parado. Será que ela vai ter direito a essa pensão desde o óbito, desde o trânsito, desde a data de encaminhamento do benefício? Não sabemos. Esse tema também está comigo. Vamos trabalhar para que seja assim desde o óbito, porque assim deve ser, mesmo que o INSS já tenha pago algum benefício. A alteração da legislação agora nos facilita, porque agora os cartórios de pessoas naturais são obrigados a informar os nascimentos para o INSS, então acreditamos que esse tema nós vamos conseguir passar por ele também. Pessoal, o tempo urge, né? Corre. Deixo meus contatos aqui, meu Instagram, meu Facebook. Movimento bastante as redes sociais, justamente com essas questões previdenciárias, e trago bastante a família para dentro. Deixo aqui uma frase minha que vem sendo o norte da minha vida, vem sendo a forma como eu tenho levado a advocacia e a docência. Eu tenho o direito social na veia, ele faz parte de mim, faz parte do meu ser. Assim que eu venho trabalhando, é assim que eu planto todas as minhas sementes, porque enquanto uma imagem como essa continuar me emocionando, é sinal de que ainda eu tenho muito trabalho para fazer. Um bom dia a todos. Muito obrigado.